Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Hoje é dia de Mateus 14, vamos ler juntos. Quando Herodes Antipas ouviu falar de Jesus, disse a seus conselheiros: deve ser João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso ele tem poder para fazer esses milagres. Herodes havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, que era esposa de Filipe, seu irmão. João tinha dito repetidamente a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo de provocar uma revolta, pois o povo acreditava que João era profeta. Contudo, numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou muito o rei. E ele prometeu sob juramento que lhe daria qualquer coisa que ela pedisse. Instigada pela mãe, a moça disse: quero a cabeça de João Batista num prato. O rei se arrependeu do que tinha dito, mas por causa do juramento feito diante dos convidados, deu as ordens para que atendessem ao pedido. João foi decapitado na prisão e sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram e levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. As multidões, porém, descobriram para onde ele ia e o seguiram a pé, vindas de muitas cidades. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram: este lugar é isolado e já está ficando tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos povoados e comprar comida. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimento para elas. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida mandou o povo sentar-se na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram à vontade. E os discípulos recolheram 12 cestos com as sobras. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou.
como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicavam que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto, e todos que tocavam eram curados. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? João Batista teve uma morte trágica. Qual foi seu crime? Pregou a cultura do reino. Muitas vezes a cultura do reino ofende o nosso pecado. É desagradável ouvir sobre pecado. É desagradável perceber que nossas ações e decisões são confrontadas. É desagradável perceber que precisamos nos ajustar. Para homens poderosos como o rei Agripa, isso era uma afronta e por isso João acabou decapitado. As multidões estavam buscando Jesus, pois eram curadas e porque ele as dava de comer. Mas como se comportaram quando ouviram que Jesus as convidava ao arrependimento? Buscar Jesus para alcançar milagres, andar sobre as águas, receber o pão e ser curado, todos fazem. A questão é se continuamos buscando a Ele quando quer nos corrigir e nos repreender. Será que somos como aqueles homens que buscavam os milagres do reino, mas quando se deparavam com a correção, lançavam os profetas em prisões e depois os matavam? Homens e mulheres que não querem conserto, querem a bênção. O Evangelho não é sobre ser abençoado. O Evangelho é sobre ser consertado. O Evangelho é sobre perceber que Jesus é o Filho de Deus e, percebendo assim, sabermos que temos uma dívida com Ele e que não temos como pagá-lo. É sobre vivermos a cultura do céu e não a nossa. Qual é a cultura que você tem vivido? Dentro desta cultura que Jesus nos apresenta, parece-me que existe um ponto essencial para assimilarmos a cultura do reino. Para sermos corrigidos, redirecionados e aperfeiçoados, Jesus, por 2 vezes neste capítulo, quer ficar a sós com o Pai. Imagine que as multidões estavam muito animadas, mas Jesus quer ficar a sós com o Pai. Imagine que Jesus tinha ficado triste com a morte de João Batista. E para onde Jesus vai? Ficar a sós com o Pai. Em momentos de euforia ou de tristeza, até Jesus buscava o lugar secreto. Buscava um tempo a sós. Hoje, na correria da vida, na rotina dessa loucura em que estamos inseridos, temos tanta dificuldade de viver essa relação a sós, que não me impressiona que ainda estejamos tão distantes da prática do Evangelho ao ponto que ainda queremos cortar a cabeça de João Batista, que denuncia o nosso pecado. Ainda somos como aquele rei que diz: cortem as cabeças. Penso que temos essa dificuldade porque no lugar secreto
as máscaras caem. Nos olhamos no espelho e vemos Herodes e Herodias. Somos confrontados com a cultura do reino e percebemos que precisamos mudar. Que possamos nos olhar em um grande espelho dentro do nosso lugar secreto e poder verdadeiramente aceitar o constrangimento do Evangelho. Que possamos olhar o Filho de Deus e perceber que precisamos nos adequar a Ele e à sua cultura. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.